Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. E assim iniciamos o mês que tanto esperávamos, março, mês do consumidor, e que este ano é comemorado sobre o tema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis. Nós, consumidores, governos e organizações, desempenhamos um papel fundamental na transição para uma sociedade mais justa e sustentável. Então, aproveitemos este mês que é dedicado a nós, os consumidores, para refletirmos sobre as nossas ações e os seus impactos, a fim de tomarmos medidas que rendem benefícios a longo prazo para a nossa sociedade. Passamos agora por anunciar os temas que marcam esta edição do programa. Sob o lema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis, a ADECO anuncia a chegada do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 5 de março, Dia Mundial da Eficiência Energética. Engenheiro Marco Cruz aborda o tema Eficiência Energética em Cabo Verde. No âmbito do Dia Mundial da Obesidade, a nutricionista Ira Lima fala das medidas que podem ser adotadas para a prevenção da obesidade. Em informação jurídica, saiba como funciona o regime das evacuações dentro do território nacional. A ADECO responde se as dívidas de água e energia deixadas pelo antigo morador devem ser pagas pelo morador atual ou pelo proprietário do imóvel. Em Minuto do Consumidor, informe-se sobre o direito de obrigatoriedade do livro de reclamações. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à proteção da saúde e da segurança física. Em Educação Financeira, informe-se sobre o poder da informação no consumo. Em Consumo Consciente, saiba se existem mesmo plásticos que são biodegradáveis. E por último, neste programa, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. E chegou o março, mês do consumidor. Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis é o tema escolhido este ano pela Consumers International para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A ADECO anualmente junta-se ao Movimento Global de Defesa do Consumidor para assinalar esta data com atividades que refletem o tema escolhido. E por isso, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, veio para o programa de hoje anunciar o tema deste ano para as comemorações do março, mês do consumidor. No próximo dia 15 de março, a ADECO celebra, em comunhão com a Consumers International e com outros parceiros de defesa do consumidor, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, desta feita sob o lema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis. Estilos de vida sustentáveis que compõem a defesa do ambiente, a defesa do bem-estar social e também a defesa de uma economia funcional que assista verdadeiramente os consumidores nas suas diferentes necessidades, mas também que permite que não haja exploração dos mais pobres e mais dependentes, uma economia inclusiva, uma economia que integra, de modo que essa transição que se quer, particularmente a nível da defesa do ambiente, se faça sem sobrecarregar os mais vulneráveis. Nós pretendemos que este dia assinale uma preocupação intergeracional, uma preocupação com uma sustentabilidade efetiva que abarque a introdução das energias renováveis em maior escala na nossa economia, a produção de bens e serviços, particularmente de bens, com a utilização de energia limpa, com consumidores cada vez mais conscientes também dos seus direitos e deveres e que aplicam práticas que alimentam a sustentabilidade nos diferentes níveis, como já dissemos, a nível ambiental, a nível social e a nível económico, numa perspectiva intergeracional, numa perspectiva de que nós temos de manter a humanidade e o espectro de consumo em forma controlada, de modo a que todos os consumidores, todos os cidadãos possam ter acesso de forma equitativa, de forma inclusiva aos bens e serviços. A ADECO, enquanto parceira das instituições internacionais, enquanto associação que se liga à defesa do consumidor, à defesa ambiental, procurará continuar programas e projetos com vista à educação dos consumidores, à advocacia e defesa dos consumidores, mas também na promoção de que os parceiros do desenvolvimento, os parceiros dessa sustentabilidade, nomeadamente o governo, as autarquias, as empresas e o próprio consumidor, se possam congregar em aspectos que são comuns, nomeadamente
no aspecto da sustentabilidade ambiental, no aspecto da harmonia social e também no aspecto do desenvolvimento económico progressivo, mas também um desenvolvimento económico consciente que possa congregar equidade e inclusão. A ADECO procura ser uma ponte que é na efetividade, porque consumidores somos todos nós, são todos os cidadãos, e essa ponte procura congregar as diferentes instituições de forma harmoniosa à volta do consumo. Instituições essas, como já dissemos, o governo, as autarquias, as empresas e os próprios consumidores, numa fusão que permite essa perspectiva de longo prazo, essa perspectiva intergeracional, essa perspectiva responsável, equitativa e inclusiva, onde o fomento da energia limpa, através de fontes renováveis, onde o acesso aos recursos seja de forma racional e consciente, onde haja políticas e haja efetividade de produção com preocupações de longo prazo, com preocupações geracionais, com preocupações que, de facto, tornam a nossa vida no planeta sustentável. Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis é o tema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E por falar em escolhas sustentáveis, no dia 5 de março também celebra-se o Dia Mundial da Eficiência Energética. Portanto, marcamos o início das nossas atividades do março, mês do consumidor, com o engenheiro Marco Cruz a nos falar da eficiência energética em Cabo Verde. Comemora-se no dia 5 de março o Dia Mundial da Eficiência Energética. Eficiência energética é obter o máximo com o mínimo. Imagine um frigorífico que gasta 1000 escudos por mês para conservar alimentos, enquanto o outro consome 4000 escudos para a mesma função. Ou um carro que usa 8000 escudos em combustível para transportar uma pessoa, enquanto um autocarro transporta milhares de pessoas. Portanto, ser eficiente energeticamente é fazer o trabalho ou a função com menos esforço e energia, com menos eletricidade e combustível e, portanto, com menos custo. Para além disso, usar menos energia significa preservar o meio ambiente e a saúde pública, pois cerca de 90% da energia que usamos em Cabo Verde ainda vem de combustíveis fósseis importados. A eficiência energética não é apenas uma escolha inteligente, é uma necessidade urgente. Mas onde estamos falhando? E como podemos mudar esta realidade? Quando analisamos os setores que consomem eletricidade, podemos ver que os transportes terrestres e o setor residencial e de serviços são os que mais consomem energia. Assim, deveremos nos focar nestes para conseguir melhorar na eficiência energética. Problemas atuais. Infelizmente, há desafios enormes. Muitos equipamentos chegam ao país sem controle de qualidade e há indícios de adulteração nas etiquetas de eficiência energética. Isso significa que consumidores podem estar pagando mais na conta de luz sem perceber. Além disso, as cidades estão saturadas de carros, enquanto os transportes públicos ainda são insuficientes e pouco eficientes. Na distribuição de energia, perdemos cerca de 25% devido a redes antigas, mal mantidas e práticas ilícitas. E apesar de existir um código de eficiência energética para edifícios, a aplicação ainda é fraca e os incentivos para construções sustentáveis são quase inexistentes. Responsabilidade dos decisores públicos. Os decisores públicos têm um papel essencial. Precisamos de fiscalização rigorosa para garantir que as etiquetas energéticas sejam confiáveis. As redes de distribuição precisam ser modernizadas e melhor fiscalizadas para reduzir desperdícios. As cidades devem investir em um planeamento urbano bioclimático, transportes públicos elétricos e digitais, reduzindo o número de carros particulares. E por que não criar incentivos fiscais para edifícios eficientes com energia solar e isolamento térmico? Se Cabo Verde quer reduzir sua dependência de combustíveis fósseis, as políticas precisam ser mais ambiciosas e eficazes. Conscientização e atitude do consumidor. A mudança começa dentro de casa. Como consumidores, podemos fazer escolhas mais inteligentes, optar por eletrodomésticos certificados, de fornecedores credíveis, usar lâmpadas LED, evitar o modo de espera dos aparelhos e priorizar o transporte coletivo. Se cada casa fizer pequenas mudanças, o impacto no consumo energético será gigantesco.
Ajustar o termostato do ar-condicionado, usar cortinas para regular a temperatura e adotar painéis solares são medidas simples que economizam dinheiro e ajudam o meio ambiente. Conclusão e chamada à ação. Cabo Verde tem um enorme potencial para se tornar um país eficiente e sustentável. Mas isso exige ação dos governos, das empresas e de cada um de nós. Vamos exigir mais fiscalização, pressionar por transportes públicos melhores e adotar hábitos mais conscientes. Eficiência energética não é só economia, é um caminho para um futuro mais sustentável e próspero. Juntos podemos fazer a diferença. No dia 4 de março, assinala-se o Dia Mundial da Obesidade. A nutricionista Ira Lima alerta que a obesidade não é só uma questão estética, mas também pode levar a vários problemas de saúde. Neste sentido, a nutricionista fala das medidas que podem ser adotadas para prevenir a obesidade. A obesidade ela é uma doença que é influenciada por vários fatores. Inclui fatores genéticos, fatores ambientais, então depende da pessoa, de onde é que a pessoa vive, por exemplo, se vive num ambiente rural ou urbano, o estilo de vida também acaba por afetar. Fatores hormonais, depende também da produção de certos hormônios, mas não queremos dizer com isso que a pessoa tendo predisposição genética, por exemplo, está fadado à obesidade. Nós podemos controlar isso através da alimentação. A obesidade, ela não é somente uma questão estética. Pode levar a várias doenças, como a hipertensão, doenças coronarianas, AVC, pode levar a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, pode levar a outros fatores como problemas respiratórios, dificuldades na fertilidade, então dificuldades para engravidar, problemas durante a gravidez e durante o parto. Podemos ter também doenças articulares derivadas da obesidade, então são vários fatores como problemas metabólicos que podem prejudicar a saúde da pessoa. Então a obesidade não é somente uma questão estética. Nós devemos sempre priorizar o consumo de alimentos que sejam naturais e integrais. Então tentar descascar mais do que estar a desembalar alimentos industrializados. Então diminuir o consumo de alimentos que sejam processados, escolher gorduras saudáveis. Então as gorduras também devem fazer parte da nossa alimentação porque têm a sua função no nosso organismo, mas tentar optar pelas versões mais saudáveis, diminuir o consumo de açúcar que é adicionado nas nossas refeições, controlar o tamanho das porções daquilo que nós consumimos, hidratar-se de forma adequada ao longo do dia e não durante a refeição. Isso pode ser feito com água, com chás sem adição de açúcar. Então, uma excelente forma de nós aumentarmos o consumo de líquidos durante esses dias que está mais friozinho, em que nós não sentimos tanta sede, é usar os chás para melhorar essa questão da hidratação, ter atenção aos alimentos quando nós estamos a consumir, porque muitas vezes, enquanto comemos, estamos a usar alguma tela como computador, ou então telemóveis, ou televisão. Então, na hora de comer, nós temos que prestar atenção, saborear bem os alimentos e dar atenção quando é que nós estamos saciados, porque se estivermos com atenção em outras coisas, outras tarefas ou outros vídeos, por exemplo, nós não vamos dar atenção quando é que já chegamos no ponto que sim, já deu, estamos satisfeitos. E assim dá para controlar a obesidade. Muitas vezes nós falamos no consumo de frutas, por exemplo, de vegetais e hortaliças, como uma forma saudável de alimentar-nos, mas tudo o que é demais faz mal. Então, às vezes, acabamos por pecar pelo excesso, por exemplo. No verão, nós temos mais mangas. Nós dizemos que não conseguimos consumir uma única manga, nós temos que consumir várias mangas. Isso já está a ser um pecado por excesso. Estamos a consumir mais calorias daquilo que nós deveríamos estar a consumir. O cabo-verdiano também é uma pessoa que gosta muito de comer arroz. O arroz que nós consumimos aqui é um arroz branco, um arroz que é refinado, então não tem tantos nutrientes que seriam mais benéficos como o arroz integral. Então, o excesso de consumo de arroz também pode ser prejudicial. Bebidas alcoólicas. Em Cabo Verde nós usamos bebidas alcoólicas porque nasceu uma criança, porque morreu um parente,
porque estamos felizes, porque estamos tristes. Então temos vários momentos da nossa vida que acabamos por usar o álcool e de forma às vezes desmedida, e isso pode atrapalhar, por exemplo, uma pessoa que está a fazer uma dieta para perda de peso. Outros fatores, por exemplo, alimentos fritos, alimentos com muita adição de açúcar ou de gordura, também acabam por fazer parte da alimentação dos cabo-verdianos, e isso acaba por atrapalhar na obtenção de um peso saudável. A obesidade é uma questão complexa, como eu disse no início, não deve ser vista como uma condição que vai ser mudada de um dia para o outro, e também deve ter uma abordagem multidisciplinar, na minha opinião. Então, não só procurar ajuda do profissional nutricionista é muito importante, procurar ajuda, mas também, se for possível, procurar ajuda psicológica para trabalharmos em conjunto as melhores estratégias e ver que vai ser uma mudança de hábitos ao longo do tempo, não vai ser de um dia para o outro que nós vamos perder o peso. Então, evitar essas dietas prontas que nós encontramos, que são muito restritivas, podem até dar certo. Temos vários exemplos, por exemplo, a dieta do ovo, que é feita durante alguns dias e a pessoa come praticamente os mesmos alimentos, acaba por sim ter um déficit calórico, ou seja, come menos calorias, mas depois volta a comer de forma normal, digamos assim, e acaba por recuperar o peso que ganhou e que perdeu, muitas vezes não da forma tão saudável. Então é importante ver que vai ser um processo, pode ser longo sim, mas que deve ser gradual essa perda de peso. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Como funciona o regime das evacuações dentro do território nacional? Quem vem nos falar sobre é a jurista Janilis Oliveira, na rúbrica Informação Jurídica. Evacuação é a transferência do beneficiário doente, que pode ser segurado, pensionistas e respectivos familiares, com direito ativo para observação e tratamento fora do concelho de residência ou fora do país, quando determinado pelos órgãos das estruturas de saúde competentes. E quem é que tem essa competência para propor uma evacuação entre um concelho e ou ilha para os hospitais centrais? A evacuação só é efetuada mediante proposta fundamentada do médico assistente, homologada pelo delegado de saúde ou pela junta de saúde, conforme for o caso. É direito do beneficiário, quando devidamente justificada pelas estruturas de saúde competentes, que a evacuação do doente seja efetuada com acompanhamento de profissionais de saúde ou familiar. Aos beneficiários evacuados são assegurados pelo INPS as seguintes prestações: com participação no custo de transporte de ida e volta ao local de tratamento, subsídio diário para assegurar despesas de estadia no local de tratamento, subsídio de doença enquanto substitutivo do salário. Os beneficiários evacuados devem cumprir com algumas obrigações. Devem apresentar-se nas estruturas do INPS assim que chegar ao local de tratamento. Apresentar-se no INPS sempre que for solicitado. Não ausentar do local de tratamento. Após o regresso, o beneficiário deve, até o segundo dia útil seguinte à sua chegada, apresentar nos serviços do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, na sua ilha ou concelho de residência, acompanhado da guia e do documento comprovativo do seu estado de saúde, emitido pelo estabelecimento hospitalar onde foi tratado. Em caso de acompanhante, prestar assistência ao doente evacuado. Regressando ao local de residência, o beneficiário deve apresentar-se nas estruturas do INPS o mais breve possível,
para os procedimentos finais. As dívidas de água e energia deixadas pelo antigo morador devem ser pagas pelo morador atual ou pelo proprietário do imóvel. A ADECO responde com a jurista Shirley Graça. Se é proprietário de um imóvel e o antigo morador não pagou as contas da água e energia referentes ao período de arrendamento, você não é obrigado a pagar. Ainda, se foi morar em um imóvel arrendado e o anterior morador não pagou as contas da água e energia, você, como morador atual, também não é obrigado a pagar. A água e a energia elétrica são bens utilizados pelos moradores do imóvel e não pelo imóvel propriamente dito. Exatamente por isso, não é justo e nem faz sentido que estejam vinculados ao imóvel. As dívidas da água e energia pertencem a quem efetivamente os tem utilizado. São pessoais, não se vinculam ao imóvel e não são transmissíveis para o próximo morador. Portanto, o atual morador tem todo o direito de solicitar a religação desses serviços, pois empresas de distribuição da água e energia não podem condicionar o fornecimento da água e da energia ao pagamento de dívidas em nome de terceiros, mesmo que este seja um antigo morador do imóvel. Caro consumidor, se estiver a passar por uma situação igual ou parecida, contacte a ADECO para mais esclarecimentos ou reclamações. O direito à obrigatoriedade do livro de reclamações. Informa mais sobre o tema com Simone Delgado na rúbrica Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. Olá, consumidores! No programa de hoje falaremos sobre o livro de reclamações. Sabia que o estabelecimento tem a obrigatoriedade de entregar o livro de reclamações sempre que este for solicitado? O livro de reclamações é um documento oficial, obrigatório nos estabelecimentos de atendimento ao público, no qual os consumidores podem apresentar uma queixa por escrito. O consumidor pode requisitar o livro de reclamações sempre que ocorra uma violação no seu direito pelo prestador de serviço ou pelo fornecedor. Em caso de insatisfação com o serviço prestado, com o produto fornecido ou com o atendimento no estabelecimento comercial, o consumidor também pode requisitar o livro e formalizar a sua reclamação. O livro de reclamações funciona também como forma de fiscalizar o comportamento das empresas nas relações do consumo com os consumidores. Segundo o Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho, o fornecedor ou prestador de serviço está obrigado a possuir o livro de reclamações nos estabelecimentos, facultar imediata e gratuitamente o livro de reclamações ao consumidor sempre que solicitado, afixá-lo no seu estabelecimento em local bem visível para o consumidor. Se o livro de reclamações for solicitado e o estabelecimento não disponibilizar, o consumidor pode e deve solicitar a presença de uma autoridade policial para que lhe seja entregue o livro e para que se tome nota da ocorrência. Caro consumidor, exija os seus direitos e seja um consumidor consciente e participativo. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Tudo vês que o meu Cabo Verde é mesmo história. Tudo vês. Quando nem maleta, extraviote,
eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz, não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava, nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo, tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema, pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem que ter o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem que ter o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. Os bens e serviços usados em condições normais e previsíveis não podem colocar em risco a saúde ou a segurança física dos consumidores. Direito à saúde e segurança física. É sobre este tema que nos fala a jurista Shirley Graça na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. É proibido o fornecimento de bens ou a prestação de serviços que, em condições de uso normal ou previsível, incluindo a duração, impliquem riscos incompatíveis com a sua utilização, não aceitáveis de acordo com um nível elevado de proteção da saúde e da segurança das pessoas. Os serviços da administração pública, autarquias locais, que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento da existência de bens ou serviços proibidos, devem notificar tal facto às entidades competentes para a fiscalização do mercado. Os organismos competentes da administração pública devem mandar apreender e retirar do mercado os bens e interditar as prestações de serviços que impliquem perigo para a saúde ou segurança física dos consumidores quando utilizados em condições normais ou razoavelmente previsíveis. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos
um mundo com serviços financeiros justos. O consumidor bem informado tem uma função essencial no mercado e possui muito mais força para garantir e exigir a existência de empresas mais sustentáveis, influenciando nas decisões empresariais dos fornecedores. Informe-se mais sobre o poder da informação no consumo com o economista Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. O poder da informação no consumo. Muitas vezes compramos produtos ou serviços sem avaliar sua real necessidade ou sem pesquisar preços e qualidade. Esse comportamento pode levar ao endividamento desnecessário e à frustração financeira. Para evitar esse cenário, é fundamental que os consumidores fiquem atentos às armadilhas do marketing. Nem toda promoção representa um verdadeiro desconto. Conheçam seus direitos. Saber sobre garantias, devoluções e qualidade dos produtos evita prejuízo. O papel da educação financeira. Ser um consumidor consciente não significa apenas gastar menos, mas sim gastar com sabedoria. A educação financeira ensina a criar um orçamento, definir prioridades e a evitar compras por impulso. Algumas práticas importantes incluem criar uma reserva financeira, ter uma poupança para a emergência, evita que imprevistos comprometam o orçamento. Utilizar métodos de controle financeiro. Ferramentas como o método 50, 30, 20 ajudam a equilibrar despesas essenciais, lazer e investimento. Evitar dívidas desnecessárias. O crédito fácil pode parecer vantajoso, mas pode gerar juros altos e comprometer a renda futura. Comprar com consciência, planear o uso do dinheiro e conhecer nossos direitos são atitudes essenciais para garantir uma vida financeira equilibrada e saudável. Afinal, um consumidor bem informado faz melhores escolhas e protege seu futuro financeiro. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Será que existem mesmo plásticos biodegradáveis? Acompanhe a rúbrica que lhe ajuda a ser um consumidor consciente e a Kathleen Silva explica-lhe se pode estar a ser enganado. Olá, consumidor consciente! O IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores do Brasil, contratou uma pesquisa para mostrar a realidade sobre os plásticos biodegradáveis e eu achei o tema muito relevante e hoje eu quero partilhar aqui no Consumo Consciente com os nossos ouvintes as principais conclusões desse estudo. Vamos lá então. E o estudo começa por fazer esta questão. Os plásticos biodegradáveis existem? O que as empresas chamam de plástico biodegradável são, na verdade, os oxobiodegradáveis. Isto quer dizer que os produtos químicos são adicionados aos plásticos comuns com a finalidade de transformá-los em água, metano, gás carbónico e biomassa em um curto período de tempo. O problema é que as normas técnicas que confirmam que esses plásticos se degradam na natureza considerem condições muito específicas de temperatura. Por exemplo, que só são possíveis em laboratórios. Ou seja, na vida real, em condições naturais, não é possível garantir que esses plásticos estão, de facto, a degradar e a integrar na natureza. Pelo contrário, há estudos que mostram que esses compostos podem se tornar microplásticos, substâncias ainda piores para a saúde humana e para os nossos oceanos. Por isso, muito cuidado. As empresas que vendem esses produtos vão tentar convencer-te a comprar com a desculpa de serem ambientalmente corretos, sendo que não são. E isso até por um preço mais caro do que as outras possibilidades melhores e mais sustentáveis. Até existem biodegradáveis de verdade, que se degradam em condições naturais, mas não são feitos de plásticos, e sim de outros materiais, como é o caso da mandioca, por exemplo. O estudo segue questionando qual a melhor solução, já que eles são uma farsa. O ideal mesmo é fugir dos plásticos e tentar manter uma vida bem longe de qualquer produto ou embalagem que utilize esse material. Porém, nós sabemos que no mundo real não é tão fácil assim. Por isso, existem outras formas de lidar com o uso do plástico.
E de acordo com associações de catadores de materiais recicláveis do Brasil, o ideal é que as pessoas utilizem plástico que sejam reutilizáveis, ou seja, aquelas embalagens que são exatamente contrárias às que dizem ser biodegradáveis. Não é para você comprar um copo, uma embalagem, uma bolsa de plástico, uma palhinha ou prato que vai deitar fora após o seu uso, mas sim aquela que você vai reutilizar até não ter mais como. É esse tipo de plástico que é o menos pior para a natureza. Depois dos reutilizáveis, há os recicláveis, que também precisam passar por processos químicos e poluidores para poderem se transformar em outro produto. Não é o ideal, mas é uma opção menos pior do que os oxodegradáveis. O melhor mesmo é não ter que usar plástico e as empresas investirem em outros tipos de matérias-primas duráveis para as suas embalagens e produtos. No ar, na água e até nos alimentos que consumimos, a poluição por plástico é hoje a segunda maior ameaça ambiental ao planeta, encontrado também em diversas partes do corpo. O plástico se tornou uma questão de saúde pública e causa impactos em diversos setores da economia, como a pesca e o turismo. Não temos mais tempo a perder. O mundo está atrasado e precisa avançar com soluções para esse grave problema. E este estudo do IDEC conclui que é inegável que a invenção do plástico foi um grande avanço para o mundo, mas também é inegável que o plástico se tornou um grande problema para o mundo, porque um material que foi criado para durar séculos passou a ser utilizado uma única vez. É uma questão de minutos, palhinhas, copos, mexedores e embalagens transformarem-se em lixo, ou melhor, numa quantidade inimaginável de lixo. O lixo plástico é um problema ambiental em Cabo Verde, onde os sacos de plástico representam 30% dos resíduos sólidos produzidos. E para piorar, uma parte enorme desses sacos vai parar na natureza e principalmente no nosso oceano. A cada minuto, o mundo deita o equivalente a 2 caminhões de resíduos plásticos nos oceanos, afetando a vida marinha, os ecossistemas, a pesca, o turismo e a nossa própria saúde. Além de estar no ar, nos alimentos e até na água que nós bebemos, microplásticos já foram encontrados na placenta, no leite, no sangue e no pulmão humano. Ou seja, o que era um avanço, avançou sobre todos nós. A poluição por plástico é hoje a segunda maior ameaça ambiental ao planeta, por isso é urgente nós reduzirmos a produção e o consumo de plástico. A lei que entrou em vigor em março deste ano vem proibir o plástico de utilização única e todo o material produzido deverá ser reutilizável, reciclável ou compostável. Com ele, todo o plástico voltará ao sistema e não será mais descartado. Assim, ele não irá parar na natureza e nos nossos oceanos, e nem vai ameaçar a vida marinha e a vida humana. Essa lei, ao ser cumprida por todos, é a oportunidade de fazermos a transição e evitarmos que uma tragédia maior aconteça. E isso precisa começar agora, porque afinal o nosso planeta não é descartável. Eu volto para a semana com mais um tema do interesse do consumidor consciente. Até daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão.
Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.